princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 20, diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Esse é um texto bem conhecido. O contexto imediato diz que Lázaro, que era muito amado por Jesus, assim como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Lázaro adoeceu. E aí Marta então manda uns mensageiros até Jesus para avisar que Lázaro estava doente, que Jesus então, se ele podia ir para fazer alguma coisa. Só que Jesus ele ainda demora 2 dias no lugar em que ele estava e depois decide ir. E quando chega ao local, Lázaro já estava morto. Então, quando Marta sabe da chegada de Jesus, ela vai até o encontro dele. E aí inicia então esta conversa com a fala de Jesus, a resposta de Jesus a Marta. E aí esse capítulo todo, né, depois você lê todo o capítulo, ele é muito rico, né, ele tem muitas informações. Por exemplo, algo que é mencionado no texto é que Jesus amava aquela família. Jesus ele amava Lázaro, ele amava Marta, ele amava Maria, ele amava muito. Todavia,
Lázaro vivenciou uma situação muito complicada, um problema muito grande. Lázaro adoeceu e morreu. E além da morte de Lázaro, temos aqui a tristeza das duas irmãs, sofrendo porque perdeu o homem da casa. Então, quando Jesus ele vai até aquela aldeia, até o encontro da família, Marta ela vai dizer que se Jesus estivesse lá, isso não teria acontecido. E é interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes quando passamos por problemas, ficamos perguntando assim, onde é que está Deus? É como se Deus não estivesse ali, naquela situação, naquele problema. Nós temos a sensação de que Deus está longe, de que Deus está cuidando de outra coisa. Deus não está olhando para nós. E é interessante observar que Lázaro, Marta e Maria, todos eles eram muito amados por Jesus, mas apesar de serem amados por Jesus, isso não evitou que eles passassem por essa situação, por esse problema. E sabemos que Jesus estava assim com eles, como Jesus está com todos nós. Todos nós somos amados por Jesus, nós podemos contar com a presença de Jesus em nossas vidas, mas ainda assim, muitas vezes questionamos, ficamos na dúvida, Senhor, será que Tu está conosco nessa situação? E você não é o único a pensar isso, a sentir isso. Leia os Salmos, leia os profetas. Você vai ver vários personagens na Bíblia dizendo a mesma coisa. Aquela sensação de abandono, de como se Deus não estivesse ali com eles, eles estão sozinhos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí isso vai gerar uma outra sensação estranha em nós. Porque se eu entendo e creio que Jesus está comigo, Ele está na minha vida, então ficamos sem entender por que Ele não faz alguma coisa, já que Ele está do meu lado, já que Ele não está distante. Por que Ele não olha para a minha situação e faz algo para me ajudar, já que Ele está na minha vida e está na sua vida? Deus está vendo o nosso sofrimento, Deus está vendo a nossa dor. Então nós olhamos para Deus, clamamos, oramos, choramos, mas às vezes a resposta é nada. Deus não nos responde. E o que é que acontece então? Não é dito que Deus nos ama? Não é dito que Deus se importa conosco? Um dos grandes problemas que nos leva a esses questionamentos é a teologia errada que temos sobre Deus. É a teologia que nos faz enxergar um Deus distante, um Deus frio, um Deus que vê a nossa situação, mas não faz nada. Porque quando olhamos para a Bíblia, Jesus está conosco. Jesus, aqui no texto, depois você lê o capítulo todo, ele chegou a chorar quando soube que seu amigo estava morto. Mas se ele chorou, isso quer dizer que ele se importava. E por que ele não foi antes, quando Lázaro ainda estava vivo e impediu a morte dele? Nós sabemos que Jesus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus não amou apenas a família de Lázaro, mas Ele amou o mundo. Jesus não se importa apenas com a família de Lázaro, mas Ele se importa também com você, Ele se importa comigo. Nós aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. O problema está na nossa compreensão, na teologia que temos sobre Deus. Eu sei que é difícil de entender como é que Deus nos ama tanto, mas nos deixa passar por certas situações, por certos problemas. Por que Deus não faz logo ali, nos dá uma resposta? As pessoas que estavam ali em volta desse momento, quando viram Jesus chorar, chegaram a dizer: olha como ele amava a Lázaro. O amor de Jesus é algo que foi perceptível. Jesus amava muito aquela família. Mas apesar de cada um deles ser muito amado por Jesus, eles não foram livres de ter que passar por essa situação. Às vezes ficamos a pensar que se fosse o nosso filho, se víssemos o nosso filho passando por uma situação, por um problema como esse, ou enfim, de qualquer natureza,
nós resolveríamos imediatamente a situação. Se preciso fosse, nós nos colocaríamos no lugar do nosso filho, para não deixar que o nosso filho viesse a sofrer. Sofreríamos no lugar dele. E quando pensamos assim, esse é o tipo de pensamento que diz que nós somos melhores do que Deus. Porque eu sou capaz de fazer isso para meu filho. Eu vejo o meu filho sofrer e eu evito o sofrimento, eu tiro o sofrimento dele. Mas Deus, que diz que nos ama, Deus não faz a mesma coisa. Ele me deixa sofrer. Então, se eu consigo fazer isso e Deus não, eu sou melhor do que Deus. Só que esse é um pensamento diabólico. É um pensamento de quem não conhece a Deus. Porque muitas vezes, quando eliminamos o sofrimento da vida do nosso filho, apesar que isso é feito com amor, nós estamos prejudicando o nosso filho. Quando retiramos o castigo, quando retiramos a consequência, nós prejudicamos o nosso filho. O amor de Deus, ele é embasado na razão, na racionalidade. Deus nos ama muito, mas Deus jamais faria algo em nome do seu amor que pudesse nos prejudicar. Então, quando eu vou lá e tiro o sofrimento do meu filho, eu sei que tem muito amor envolvido, mas falta sabedoria. E Deus é sábio. Deus nos ama de forma muito sábia. Quando estamos a sofrer, Deus está do nosso lado. E se Ele não tira o sofrimento naquele momento, Ele tem os motivos e as razões para não fazer isso. Mas Deus permanece do nosso lado, sofrendo conosco, nos ajudando a suportar aquele momento. Ainda que a dor cresça, mas Deus está ali, porque Ele sabe que é preciso passar por tudo aquilo. Deus sabe por que temos que sofrer. Deus sabe por que foi que aquela família teve que passar por tudo aquilo. Eu não sei, o texto não deixa claro. Talvez eles não tenham feito nada demais. Lázaro adoeceu e morreu, porque isso acontece com qualquer pessoa, inclusive acontece com pessoas que são servas de Deus. Então eles sofreram, passaram por tudo isso. E Jesus sabe a razão de não ter ido antes, quando Lázaro ainda estava doente e poderia então impedir a morte dele. Ele sabe os motivos. Não sabemos se tudo isso ajudou a resolver algumas questões pessoais, se isso aumentou a fé, se isso os encorajou na jornada. Sabemos que o nome de Deus foi glorificado nisso tudo, mas Deus sabe por que não retira o problema, a dor, o sofrimento, na hora que ela está ali nos incomodando, quando ela começa a perturbar. Deus sabe e temos que confiar. Temos que ter a teologia certa sobre Deus, que Deus sabe todas as coisas, mas Ele está conosco em nossa dor, no nosso sofrimento. Às vezes, a dor é a única forma de sermos ajudados por Deus, de sermos abençoados por Deus, de aprendermos as lições que precisamos aprender. Porque se tivesse uma outra forma, Deus usaria. Claro, em Deus existem formas diversas de resolver um problema. Mas a questão não é Deus, somos nós. Somos nós que estamos numa situação tal que aquela é a única forma que existe de se aprender. É na dor, é no sofrimento. A teologia certa sobre Deus nos leva a entender que a dor faz parte da existência humana. E é com a dor que muitas vezes crescemos e aprendemos. A dor nos ajuda a nos apiedar. Ela nos torna mais humildes, mais mansos, mais confiantes em Deus. Então Deus sabe porque precisamos passar por certas coisas. E aí chegamos ao nosso texto base, nessa conversa entre Marta e Jesus. E quando Marta foi conversar com Jesus, ela vai dizer uma coisa muito interessante. Jesus disse que ia ressuscitar Lázaro. E ela disse, sim, Senhor, eu sei. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar meu irmão lá no último dia, no grande dia, quando todos haverão de ressuscitar. Eu creio na ressurreição. Então, o que Marta disse ali está muito certo, está muito embasado.
Todos nós temos essa mesma esperança, a esperança de que no último dia todos nós haveremos de ressuscitar também. Será o dia em que Deus vai mostrar a todos a diferença entre o cristão, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que dedicou a sua vida a Deus e aquele que não dedicou, aquele que aceitou Cristo e aquele que rejeitou. Todos nós cremos nisso. Isso tudo está bem certinho, está na palavra. Marta estava correta. O problema é que às vezes, por entendermos assim, olharmos assim, é como se Deus estivesse preocupado apenas com o futuro. Deus só providenciou algo para o nosso futuro. É tipo assim, é Deus olhando para nós e disse: meus filhinhos, suportem tudo, passem por tudo, aguentem tudo e no final eu venho salvar vocês. E essa, de novo, é uma teologia errada sobre Deus. Tudo bem, Deus se importa com o final e Ele providenciou um final maravilhoso para todos nós. Mas Deus também se preocupa com o presente de cada um. Quando Marta diz, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar, ela estava correta quando ela falava do último dia. Mas ela não contemplou o momento presente. Porque Deus se importa com o presente, porque Deus é também o Deus de hoje e não apenas o Deus de amanhã. Tanto que mais na frente na conversa, Jesus vai dizer: se tu creres, Marta, tu vai ver a glória de Deus. Lázaro com certeza faz parte da promessa de ressuscitar no último dia. Mas Lázaro foi ressuscitado também naquele dia. Naquele dia Deus o trouxe dos mortos. E isso deixa claro que Jesus se importa com o nosso presente também. Ele se importa com o nosso futuro, mas Ele está de olho naquilo que estamos vivendo hoje. Você tem que esperar em Deus quanto ao seu futuro? Sim, mas também tem que esperar em Deus quanto ao seu momento presente. Jesus, Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele foi em direção à aldeia de Betânia para o encontro daquela família, porque Ele se importava com cada um deles. Da mesma forma, Jesus, Ele sofre por mim, Ele sofre por você, Ele sente a minha dor e Ele sente a sua dor. E Ele vai ao nosso encontro para trazer a solução para as nossas vidas. Só que a solução de hoje não é a solução definitiva. Um problema é resolvido aqui, mas outros problemas vão surgir ainda em nossas vidas. Vamos passar ainda por muitas coisas. Porque a solução definitiva, aí sim, será no grande dia, naquele momento em que Jesus vier para glorificar a sua igreja. Mas hoje, um problema que se resolve, surge outro. Mas Deus está conosco. Jesus não prometeu àquela família que haveria de resolver todos os problemas dela e que elas não passariam por mais nada. Ele resolveu aquele problema e certamente a família passou por outras situações, por outras dificuldades e Cristo foi sendo com eles. Eles vivenciaram outros problemas. Então, o Deus que estava presente na vida de Lázaro é o mesmo Deus que está presente na nossa vida. Creia que Deus está com você. Creia que Deus se importa com o seu presente, que Ele se importa com a sua vida, que Ele providenciou uma solução para o teu futuro, que é viver eternamente com Ele. Mas Ele também é o Deus de hoje. Eu não sei pelo que você está passando. Eu sei que Deus tem um futuro reservado maravilhoso para você. Mas eu também sei que Deus, Ele tem um presente para você. Ele tem uma resposta para você. A dor de Marta, a dor de Maria era uma dor muito grande. E Jesus também sentiu aquela dor. Ele não foi lá para evitar a morte de Lázaro. Lázaro morreu. Muitas vezes, Jesus está ali do nosso lado e não vai evitar que certas coisas aconteçam, porque precisamos passar por aquilo. Mas Jesus foi a pessoa certa, no momento certo, para resolver a situação. Assim também creia. Descanse em Deus e saiba que Jesus está na sua vida, que Jesus está cuidando de você, que Ele é o Deus do futuro,
mas Ele é o Deus do hoje, não apenas do amanhã. E assim como Ele disse a Marta, sim, eu vou ressuscitar no último dia, mas eu também vou ressuscitar no hoje. Então creia, se apegue a esta promessa, continue a orar, continue a clamar, continue a se apegar a Deus com todas as suas forças e saiba, Jesus está do seu lado, assim como estava junto daquela família. Jesus ama você, assim como amava aquela família. E Jesus vai fazer a obra na sua vida, como fez na vida daquela família. Que Deus te abençoe grandemente, em Cristo Jesus. Amém.